Anti-sapato, que diz ajudar na prevenção deste e de outros riscos para a sua saúde. Temos connosco o Tiago Silva, fisioterapeuta e responsável pela Academia MBT Portugal. Olá, Tiago. Olá, Adelaide. Boa tarde. Então, anti-sapato. Como assim anti-sapato? É verdade. Anti-sapato. Anti-sapato. Ou seja, no fundo, e para esclarecer de uma forma muito breve, pela própria sapato, ou seja, a sola em cunha. Portanto, enquanto que num sapato normal nós temos 2 pontos de estabilidade, um a nível do calcanhar e outro a nível dos dedos, não é? Sim. O anti-sapato é um sapato instável. Instabilidade leva a estabilidade. Ou seja, se eu fizer assim, não é? Ele oscila. Exatamente, exatamente. E o que é que isto resulta? Isto resulta em que, ou seja, a pessoa é obrigada necessariamente a manter o seu peso a nível do centro do sapato. Isso em termos de postura, ou seja, músculos que normalmente nós temos negligenciados no nosso corpo pela própria estabilidade, porque o nosso corpo trabalha da forma mais económica possível. No fundo, está bem, então, se eu sou estável, não necessito trabalhar, não é? Vou tirar umas férias. Exatamente. Portanto, no fundo, este sapato obriga ao contrário. Ou seja, obriga a que todo o músculo trabalhe, e nomeadamente a musculatura mais profunda, que é a responsável pela nossa postura. Portanto, tem efeitos ao nível da nossa postura. Para além disso, ou seja, e pela própria obrigação, ao obrigar o corpo a trabalhar, há um aumento do trabalho muscular, não é? Um aumento de todo o trabalho muscular. Entre outros efeitos, a questão circulatória, não é? Ou seja, varizes, etc. O próprio funcionamento da bomba muscular facilita em termos circulatórios, também a MBT pode facilitar. Então como é que podemos fazer uma ponte entre isto que estivemos a falar, a questão dos AVCs? Exato, ou seja, uma ponte para o AVC, precisamente ao nível dos fatores de risco que o Dr. Vítor Oliveira falava há pouco, não é? Um dos fatores de risco portanto, do AVC, ou seja, que predispõe, pode predispor, não é? Que predispõe a um AVC, tem precisamente a ver com a obesidade, por exemplo, e com o sedentarismo, não é? São dois fatores de risco fundamentais, para além de outros que o Dr. Vítor Oliveira nomeou. Portanto, e há estudos comprovados, ou seja, a MBT tem estudos comprovados em que com o mesmo tempo, ou seja, uma pessoa que utiliza a MBT consegue ter os mesmos efeitos em termos fisiológicos. Sim. Ou seja, nomeadamente o que se recomenda é um exercício físico durante a semana de 3 a 6 horas, mas isso na nossa sociedade nós sabemos que é quase impossível, não é? Fazer 3 a 6 horas de exercício por semana. É preciso muita dedicação. É preciso muita dedicação, exatamente. Ou seja, a utilização da MBT durante o dia-a-dia conseguimos precisamente obter quase os mesmos efeitos, em termos de consumo energético, em termos de aumento da capacidade tóraco-pulmonar, do consumo de O2, enfim, portanto, podemos, de alguma forma, e principalmente pessoas com excesso de peso e pessoas obesas, não é? Que à partida não têm essa predisposição para a prática de exercício físico, se utilizarem a MBT durante o seu dia-a-dia, poderão, de alguma forma, compensar essa falta de exercício físico. E tem que ser utilizado quantas horas por dia para ter esses benefícios que o Tiago disse? O sapato MBT pode ser utilizado durante todo o dia. No entanto, é recomendável uma habituação ao sapato. Ou seja, no primeiro dia recomenda-se que se utilize 50 minutos, 1 hora, e que a pouco, durante uma semana e meia, se vá aumentando esse tempo. Precisamente porque, pronto, se aumenta o trabalho muscular, aumenta a fadiga também. Pois. Ou seja, na primeira semana e meia é normal que as pessoas cheguem junto de nós e digam... Se sintam cansadas? E se sintam cansadas. Ou seja, porque se há um aumento do trabalho muscular, não é? Pois. Portanto, há um aumento da Principalmente fadiga. quem é mais sedentário, não é? Exatamente. Mas claro, depois a curto, médio prazo, há uma habituação. Porque a primeira coisa que se sente, e eu já experimentei, já calcei estes, é esta instabilidade de facto que o Tiago estava a falar. Parece que estamos a oscilar para a frente e para trás. Exatamente. Ou seja, mesmo que esteja parada, não é? Sim. Que esteja parada, portanto, é constantemente obrigada a trabalhar, de forma a tentar manter o equilíbrio, não é? E isso, claro, ou seja, se aumentamos o trabalho muscular, aumentamos também toda a força muscular e a estabilidade articular, entre outros efeitos que a MBT tem. Portanto, tem também o aumento da estabilidade, precisamente por isso, porque esses músculos esquecidos, entre aspas, não é? Esquecidos, portanto, são obrigados a trabalhar. E para a coluna, tem algum efeito em termos ósseos, digamos assim, da postura, da própria postura da pessoa? Tem. Ou seja, a própria estabilidade, não é? Obriga a que a pessoa, o centro de gravidade da pessoa, se mantenha, portanto, no centro do sapato, não é? Portanto, o que obriga necessariamente a que a pessoa compense com uma extensão do tronco, não é? Ou seja, e há estudos comprovados pela MBT em que comprovam uma melhoria de 10 graus, em cerca de 10 graus a postura.
Isso é visível. A Adelaide agora, se quiser experimentar, imediatamente se vê, verdade, imediatamente se vê, portanto, que há uma melhoria da postura. Já me estou a dizer que não temos tempo e que eu não posso, mas de qualquer modo, só para darmos uma ideia, quais é que são as gamas de preço que isto pode oscilar, para as pessoas terem uma noção? Oscila em volta dos 200 euros, um par de sapatos MBT. Ou seja, no fundo, a sola é toda ela igual, ou seja, a única coisa que varia, portanto, tem a ver com a parte do design. É um sapato medicinal, portanto, de alguma maneira. Sapato fisiológico. Sim, um sapato fisiológico que está credenciado como produto médico de classe 1 pela União Europeia, exatamente. E que é importante que as pessoas saibam isso. Portanto, há uma acreditação a nível europeu. Muito bem, anti-sapato, ficou a conhecer o que é isto. Faz parte da Maasai Barefoot Technology, é assim que se chama. Muito obrigada, Tiago, por ter vindo até aqui. Nada, muito prazer. Já sabe que a seguir ao intervalo nós retomamos o tema do dia, ou seja, o risco de AVC. Não perca, até já.